Boa tarde a todos. Eu sou Leandro, eu sou professor da escola, eu sou Leandro Reston, sou professor da escola Baixola, lá em Fortaleza, Colégio Aritzade Cavalcante. E eu venho trazer uma perspectiva, sempre trabalhei com aluno de ponta, sempre trabalhei com aluno que estava com um refinamento muito grande. E eu tive uma preocupação, há 2 anos atrás, de me perguntar por que a educação pública ela não estava no pé da educação particular. Por que quando eu ia dar uma aula de física, muitas vezes para um aluno que é regular, um aluno que leva uma vida normal, que não tem uma facilidade com aquilo, que não tem um estímulo, e o que diferenciava um aluno de Olimpíada de um aluno normal? Por que conseguia colocar um aluno na Olimpíada Internacional de Física e por que aquele outro aluno não conseguia trazê-lo para o estudo? E sempre foi uma preocupação muito grande dos educadores brasileiros como ensinar o aluno, mas como se dava o processo de aprendizagem dentro da cabeça dele. Então eu fui atrás de estudar como é que o aluno aprendia, como é que se dá esse processo de aprendizagem, como é que ele aprende, né? E aí foi me apresentado essa ideia de habilidades cognitivas básicas. Como é que passa aqui? É assim? Último, pronto. E aí eu fui atrás de estudar, né? Fui atrás de estudar e comecei da educação infantil. Quais são os objetivos da educação infantil? O que marca a educação infantil? Quando o aluno está no infantil 1, infantil 2, infantil 3, e eu percebi que a socialização, enquanto ele se encontrar enquanto ser humano, era muito importante. Ele se reconhecer dentro de uma sociedade era muito importante. E isso é muito bem feito pelas nossas pedagogas, pelos nossos pedagogos. A educação infantil, eu acho que é um dos patamares mais bem atualizados dentro da educação brasileira. Porque as professoras, em geral, e nós encontramos mais professoras, elas fazem esse trabalho de socialização muito grande. E de tal modo que o aluno ele sai bastante sociável. E depois ele vai aí volta no de cima, é isso? Pronto. Depois ele vai para o Fundamental 1. O que marca o Fundamental 1? Qual é o principal objetivo? É que ele saia lendo e escrevendo do Fundamental 1 e ele desenvolva as 4 operações básicas. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, o Fundamental 1 ele é muito marcado por isso e o aluno chega muito. O ensino médio hoje, no Brasil... passei errado. O ensino médio, ele tem por objetivo simplesmente jogar o aluno dentro da faculdade. Ele tem por objetivo simplesmente colocar o aluno lá dentro da universidade e prepará-lo para o Enem, muitas vezes gerar um número lá dentro. Essa é a grande realidade da gente. E o objetivo é basicamente preparar o aluno para as diversas provas de vestibulares e hoje a principal prova de vestibular é o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que é pautado em habilidades e competências. E aí, dentro dessa realidade, existe o Fundamental 2, que é uma lacuna. Como o próprio Suélio colocou, existe uma evasão muito grande do Fundamental 2 para o ensino médio. E aí eu fui me questionar, o meu aluno, quando acaba o 9º ano e quando começa o 1º ano, ele tem um choque de realidade muito grande. E por que ele tem esse choque? Essa é a grande questão. Por que ele tem esse choque quando ele faz isso? É de se perguntar, o que o professor de Fundamental 2 faz para entregar um aluno para o professor do ensino médio? Qual é essa grande diferença? É de se perguntar, o que está se fazendo no Fundamental 2, do 6º até o 9º ano? Quais são os objetivos realmente daquele período escolar? Hoje está sendo aprovada, foi aprovada uma base nacional comum curricular, que já está delimitando muitas coisas para isso. Mas, antes de qualquer coisa, eu tenho que entender como é que esse aluno já se comporta. E aí, qual é o objetivo que a gente tem que encontrar no Fundamental 2? O que ele tem que aprender, o que ele tem que desenvolver ali? E aí eu, como professor de física, propus essa questão. É uma questão clássica. Eu dou uma situação, dou uma velocidade, uma posição inicial e eu pergunto, determine a posição no instante que ele se encontra. E aí eu jogo isso aqui para uma criança do 9º ano, com 14, e quero que ele simplesmente replique aquilo que eu venho e coloco no quadro.
mas eu não desenvolvi raciocínio nele. Eu não ensinei ele a pensar. Eu não coloquei uma estrutura de pensamento crítico nele. E aí a gente muda para uma outra questão. Essa aqui eu garanto que todo mundo dentro dessa sala sabe resolver. Quando eu pergunto qual a posição de cada móvel, eu sei identificar a posição de cada móvel. Qual a velocidade de cada móvel? Cada um sabe identificar, não sabe? Porque você tem maturidade suficiente para isso. Mas será que o teu aluno passou por esses graus de maturidade durante o aprendizado dele? Será que isso foi desenvolvido com ele? A estrutura do pensamento? Aí eu pergunto, qual posição se encontra no maior? Ele vai fazer uma comparação. Quem tem uma velocidade maior? Eu faço uma classificação entre progressivo e retrógrado. E eu faço, por último, uma avaliação. Aí você me pergunta assim, Leandro, onde foi que você tirou isso aí? Eu tirei das habilidades que a gente encontra no Enem, que existem esses verbos: identificar, reconhecer, compreender, dimensionar, avaliar. Só que lá no Enem são coisas bem específicas. E aqui no Fundamental eu tenho que ensinar para ele essas habilidades cognitivas, esses verbos. E aí, como assim? E aí a gente tem as habilidades básicas de compreensão, não é? Ele tem que aprender a analisar, a avaliar, classificar, comparar, definir, descrever, exemplificar, explicar, interpretar e sintetizar. O que é analisar? Não é? Tudo parte de uma análise. O que é analisar? É pegar simplesmente todo um contexto e separar em partes. A grande dificuldade que o aluno tem quando ele sai do 9º ano para o 1º ano é porque ele não sabe nem separar os dados da questão. Porque eu não ensinei ele a isso. Eu pressupus que era algo muito fácil e que ele tinha que aprender aquilo ali sozinho. E o aluno de ponta da Olimpíada, ele realmente faz aquilo ali de modo imediato, de modo automático. Certo? Eu não precisei passar por ele, por isso que eu digo que aquele aluno é mais inteligente do que o outro. Né? Você que é professor, você faz isso. Fulano que tal é tão inteligente, ele pega as coisas tão mais rápido. Por quê? Porque ele já passou por processos do pensamento crítico pela vida dele. Ele ganhou uma maturidade de compreensão muito mais rápido que o outro. Então eu não ensino o meu aluno a compreender as coisas. E aí eu tenho que passar pelas habilidades para fazer com que o meu aluno possa compreender. Não é? E o que é analisar, Leandro? É simplesmente separar um todo em partes. É simplesmente eu pegar um contexto geral, pegar várias informações e separar essas informações. E será que eu ensino isso para o meu aluno? Será que eu, professor de história, eu, professor de geografia, eu pego um texto gigante e saio fazendo uma análise daquele texto? Eu, enquanto professor de português, será que quando eu estou fazendo a leitura de uma poesia, será que eu faço simplesmente a distinção de cada parte da poesia? Ou simplesmente eu saio identificando as coisas, o que é uma métrica, o que é uma rima? Será que eu parto do pressuposto que eu tenho que ir do básico, do básico, do básico? Não. Porque você acha que aquilo, como você tem uma formação acadêmica, você acha que aquilo é muito fácil e seu aluno tem a obrigação de fazer aquilo de modo imediato. Mas não. Ele não é obrigado a ter passado por isso. Você tem que passar com ele por isso aí. Você tem que estruturar o pensamento dele. E o maior benefício é a questão da compreensão das partes de conhecimento de um todo. Não é? Como, por exemplo, quando eu botei essa questão na lousa para vocês, aqui eu tenho uma figura, eu tenho uma situação, mas aqui eu estou fazendo simplesmente uma análise. Eu estou perguntando qual a posição de cada móvel e qual a velocidade de cada móvel. Sendo que eu tenho que ensinar para o meu aluno que posição é dado em metros e velocidade é dado em metros por segundo. Porque eu acho que isso é muito fácil e eu passo por cima enquanto professor. E 90% dos professores passam por cima das coisas que são básicas, que ele julga tão básico que ele não pode ensinar, que ele não pode falar. Porque é bobo demais, não é? Aí o meu aluno vai criando uma lacuna no meio daquilo, porque ele não sabe nem fazer uma análise, ele não sabe pegar um contexto e dividir em partes. Então ele tem que pegar um contexto geral e sair quebrando em partes, identificando cada parte do processo. Isso é importantíssimo.
E aí eu pergunto qual a posição de cada móvel e qual a velocidade de cada móvel, ou seja, eu faço uma análise desse processo, né? E aí depois o que ele vai fazer? Ele vai aprender a comparar as coisas. Comparar nada mais é do que identificar semelhanças e diferenças, sabe? O professor de história adora fazer isso. Quando ele passa uma questão para você, faça uma comparação entre a Revolução tal e a Revolução tal, entre a independência dos Estados Unidos e a independência do Brasil. Não é verdade isso? O professor de história faz esse tipo de coisa. Mas será que ele ensinou para o aluno que comparar é identificar as semelhanças e a diferença? Não, ele pressupôs que o aluno já sabia o que era fazer uma comparação. Ele manda o aluno fazer uma comparação, mas ele não ensinou o que é uma comparação. E isso tem que ser ensinado para os nossos alunos. Ele tem que entender que, ao comparar, ele está identificando semelhanças e diferenças. O grande problema é que essas lacunas são levadas para o ensino médio e cada vez mais é colocado conhecimento em cima de conhecimento, conhecimento em cima de conhecimento, e eu não tenho uma base de pensamento, de raciocínio estruturada para poder receber esses conhecimentos. Então o professor, muitas vezes, ele só está preocupado com a informação que ele está passando, ele não está preocupado com como o aluno está recebendo essa informação. Se o aluno tem as bases para poder receber essa informação. E comparar é simplesmente identificar semelhanças e diferenças. Ou seja, saber quem é o maior, quem é o menor, fazer generalizações, encontrar padrões de regulação, certo? E aqui, no item C e D, eu peço para ele fazer uma comparação. Eu pergunto quem é o maior, quem é o menor, certo? O que tem de igual, o que tem de diferente neles. Então quer dizer que aqui eu estou construindo com ele uma linha de raciocínio. A primeira coisa que eu fiz foi separar todo em partes. As partes que foram separadas, identifique as semelhanças e as diferenças. Entendido isso? Então eu estou construindo raciocínio com ele. Isso eu estou fazendo em física, mas dá para fazer em qualquer matéria. Certo? Física, português, história, geografia, biologia, tudo dá para ser feito. Então isso aqui é se preocupar como o aluno está aprendendo, como realmente assim, não adianta nada eu expor 1 milhão de informações para ele se eu não souber como se está dando o aprendizado dele. Como é que ele está recebendo essa informação? Ele tem que pegar a mão na massa? Tem. Ele tem que fazer? Tem. Mas ele está pegando a mão na massa. Será que ele está compreendendo o que ele está fazendo? Não é? E você estipular esse tipo de raciocínio é importante. Classificar é simplesmente pegar aquelas partes que foram distribuídas, né, que foram selecionadas, eu identifiquei as semelhanças e as diferenças, e eu vou simplesmente dividir em grupos, mediante as suas semelhanças, mediante as suas diferenças. Certo? Então eu tenho que fazer literalmente isso. Eu tenho que dividir esse grupo entre semelhanças e diferenças. E aí você tem os benefícios, né, da maior compreensão, da questão da organização. Certo? Aí bem aqui eu peço para ele classificar os movimentos em progressivo e retrógrado. E é importante você perceber que essa classificação, ela sempre é bem definida por nós. O professor de biologia adora taxonomia. Né? Adora classificar as coisas. Não é verdade isso? O professor de geografia adora classificar. O professor de física também gosta, né? A gente adora fazer uma classificação. Porque é necessário. Não é? Eu dividir nesses grupos e colocar nesses grupos é necessário fazer isso. Isso faz parte da vida, isso faz parte do cotidiano. Eu dividi as coisas em grupo. Então, assim, o meu aluno, por vezes, ele não sabe classificar porque ele não sabe comparar, ele não sabe identificar as semelhanças e as diferenças para poder distribuir em grupos. Então quer dizer que a estrutura do pensamento ela tem que ser necessariamente feita com o aluno. Né? Eu tenho que fazer isso não só em avaliações, mas isso tem que ser feito parte da didática da aula. Não é? É um processo de didática, é um processo de aula, é um processo de aprendizado. Ok? A próxima é avaliar.
Avaliar é simplesmente estabelecer um padrão e perguntar se que situação, qual objeto, o que se encaixa melhor naquele padrão, certo? Você simplesmente, por exemplo, assim, nós temos alguns sistemas de avaliações de empresa. Empresa ISO 9002, isso é um tipo de avaliação. Eu tenho um padrão de empresa e eu quero simplesmente que ela esteja, se ela recebeu aquela avaliação de ISO 9000 e não sei o que, ISO 10.000 e tanto, é porque ela se encaixa dentro daquele padrão. E quanto melhor o meu modelo se encaixar naquele padrão, mais vai servir para a situação. Então o aluno tem que saber avaliar. O que é avaliar? É tomar uma escolha, né? É fazer uma escolha, é simplesmente escolher alguma coisa para uma situação que se encontre no meu padrão de referência. E nós geralmente não fazemos isso com o aluno. Nós não ensinamos ele a avaliar. Cada vez mais as pessoas são indecisas na vida. Por que elas são indecisas? Eu não sei se eu quero comer doce, eu não sei se eu quero comer salgado, porque ela simplesmente não aprende a avaliar. Ela não aprende a fazer uma escolha, a identificar um padrão. E isso faz parte também de um aprendizado socioemocional para o nosso aluno. Não é só estruturar o pensamento dele. E aí você tem, né, os benefícios. O principal que eu acho é a tomada de escolha. É ele saber escolher alguma coisa. Certo? O aluno tem que saber escolher. Isso faz parte da vida. A toda hora e todo momento nós estamos fazendo escolhas. E como é que eu devo fazer essa escolha? E aí aqui no item F eu coloco uma avaliação. Né? Eu estabeleço um padrão. Desejando seguir ao hospital que se encontra na posição 50 metros, o paciente mais grave. O mais grave é aquele que tem que chegar mais rápido, não é verdade isso? Então, ele deve estar em que móvel? Ele tem que estar no móvel que está com maior velocidade ou que está mais perto? É o que vai chegar primeiro, né? Na verdade é isso. Então, assim, ele tem que estar no que vai chegar primeiro. E aí, a partir dos conhecimentos físicos de função horária que ele desenvolveu, ele vai estabelecer uma avaliação. A partir do que ele aprendeu na física, ele vai poder tomar uma escolha. Ele vai ver qual é o que chega primeiro na posição 50 metros para poder dizer, ou eu tenho que ir na ambulância A, ou eu tenho que ir na ambulância B. Né? E isso é importante. Quer dizer que a física, a matemática, a química, a biologia, ela não é mais o fim, né? Eu não tenho que simplesmente colocar o conhecimento para o meu aluno, mas ela tem que ser o meio pelo qual eu vou tomar uma escolha. E quando eu desenvolvo isso aqui, qualquer conhecimento ele fica básico. Existe uma figura muito clara, imagina aí que você tem um telhado. E o telhado ele tem uma estrutura, você concorda comigo? Essa estrutura de pensamento, ela é a estrutura do telhado. E o que o professor faz? Coloca telha em cima. Ele coloca conhecimento. Se eu não tiver uma estrutura muito rígida, muito forte, quer dizer que esse telhado cai. E aí o meu aluno desiste. Então eu preciso estruturar o pensamento dele. Isso é muito forte. E aí nós temos outras habilidades, né? Por exemplo, explicar as coisas. Quando eu vou explicar, tem que ser muito forte uma relação de causa e efeito. Né? O que causa isso quando eu estou explicando alguma coisa ou o que é que isso tem como efeito? Eu coloco aqui uma situação, né? A melhor explicação para o fato da lua não cair sobre a Terra. Então, se eu estou simplesmente explicando uma situação, eu estou dizendo qual é a causa ou qual é o efeito disso aí. Né? Eu estou brincando de perguntar isso aí. Como eu posso, e quando eu vou explicar qualquer coisa, eu estou simplesmente dizendo qual é a causa daquilo aconteceu, qual é a consequência que aquilo fez. Isso aí tem muita coisa. Né? Tem vários aspectos para ser estudado. Definir. Isso aqui é muito complicado. Porque nós geralmente, enquanto professores, nós partimos de definições para poder estudar. Nós não fazemos o processo investigativo, que hoje na tal BNCC ela é tão importante. Oi? Ah, não. Eu pulei, não foi? Está interpretado. Foi mal. Então, assim, a questão do interpretar. Interpretar é sair de algo que eu não vejo para o que eu vejo. É simplesmente eu ler alguma coisa e dar significado, ou eu ver um fenômeno acontecendo e eu dar significado a ele.
né? Eu poder simplesmente sair de uma ideia e chegar na outra. Eu acho que grande parte dos professores de matemática, física, química, biologia fala assim, o grande problema do meu aluno é porque ele não sabe interpretar a questão. Mas lógico, ele tem que ter feito muita coisa antes para poder interpretar. Né? Ele tem que aprender a analisar, ele tem que aprender a comparar. Eu estou só passando as coisas aqui. Pronto. E aí, né, os benefícios para ele poder interpretar. E aqui, por exemplo, eu coloco, né, o gráfico abaixo fornece uma velocidade um pouco no decorrer do tempo. Velocidade com o tempo, aí eu pergunto, esse gráfico, ele representa o quê? Né? Eu estou partindo do gráfico e estou pedindo simplesmente, eu parto do que eu vejo para o que eu não vejo. Né? Eu parto de um gráfico que eu estou vendo velocidade por tempo e eu pergunto a interpretação dele. Mas eu tenho que ter feito muita coisa antes para chegar nessa habilidade mais alta. Descrever. Descrever é simplesmente, por exemplo, se eu for pedir uma descrição do professor Ayrton, eu vou falar, o professor Ayrton é alto, ele tem os cabelos grisalhos, eu estou simplesmente com uma coisa que está acontecendo. Será que eu peço para o meu aluno poder descrever as situações? Né? Eu falo, geralmente o professor gosta muito de fazer isso, descreva as coisas, mas descrever é simplesmente colocar aquilo que está sendo visto. Não é? Aí, para não confundir, né, aqui eu coloco uma situação de descrevendo, né, o gráfico acima de um movimento, ele representa, tudo bem? Aí eu pergunto sobre uma propriedade desse gráfico. A arte de sintetizar também é importantíssimo. O que é sintetizar? Eu dar um conjunto de ideias e dizer o que ela representa. Por exemplo, assim, ela é o contrário de analisar. Se eu falo uma série de características de uma coisa e eu digo o que é isso, né? O que a análise faz? A análise ela pega um contexto geral e ela divide em partes. Se eu pegar as partes e quero chegar no todo, então eu estou fazendo uma síntese. E geralmente os alunos têm essa grande dificuldade de sintetizar. Como por exemplo, aqui, ó, você coloca, leia o esquema abaixo. Aí ele coloca coleta das plantas, saída de mercadoria do país, venda dos produtos para laboratórios, ausência de patentes, prejuízo para o Brasil. Se eu fosse escolher uma melhor manchete para isso aí, como é que eu escolheria? Né? Aí seria, diga não, a biopirataria. Ou seja, isso é fazer uma síntese. Será que você ensina o seu aluno a fazer uma síntese? Será que você já fez isso em sala de aula enquanto professor? Não. 5 minutinhos, né? Eu prometo que eu vou correr. Definir também é muito complicado. Porque definir, eu parto em sala de aula geralmente de definições. Eu não parto do processo investigativo. Não é? Geralmente quando você vai ensinar ciência, o professor tradicional, o professor cátedro antigo, e ele bota a definição lá na lousa e por último ele chega nos exemplos. Mas se eu partisse dos exemplos, se eu partisse do experimento e fizesse com que o aluno enxergasse as semelhanças e as diferenças para chegar numa definição. Porque definir é o que vai diferenciar as coisas. Ok? E aí aqui a gente tem uma ideia de definição, mas como eu tenho tá corrido, eu vou lá. Exemplificar, não é? Eu simplesmente fazer a confirmação de alguma coisa através de exemplos. Será que eu ensino o meu aluno a exemplificar? Não, eu acho que ele já sabe fazer aquilo ali porque é básico, mas eu não explico para ele o que é uma exemplificação. Certo? E aí tem aqui, né? As afirmativas estão relacionadas com forças e campos da natureza. Cenário alternativo incorreto. E aí ele vai ter que fazer uma certa... Isso é um exemplo disso. Em geral, essas habilidades aqui, elas são chamadas de habilidades de compreensão. Existem habilidades de cálculo, né? Habilidades cognitivas de cálculos e habilidades cognitivas de argumentação. Mas tudo passa por compreender. Depois que eu compreendo uma situação, eu sou capaz de trabalhar com ela e depois de argumentar essa situação. Certo? Meu muito obrigado. Eu espero ter contribuído de alguma forma na vida de vocês. Muito obrigado.